E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seguindo aí o trato de desenvolver essa aula de diarreia aguda. Recentemente eu iria transmitir, que era uma oportunidade que eu estava fazendo uma aula para um hospital de um amigo, e aí acabou que essa transmissão não pôde ser executada por problemas técnicos. E aí eu vou fazer vou seguir o prometido de executar essa aula e deixar gravada aqui na nossa carta de aulas, tá? A aula será a diarreia aguda, tá? A aula será a diarreia aguda. Vamos lá. A diarreia aguda tem está cometido muitas crianças aqui na Bahia, por exemplo, tem tido surtos de diarreia. Ainda não sabemos quais são as diarreias, se é noravírus, se é rotavírus, mas vamos focar aqui na principal complicação da diarreia. Vamos avaliar por que a diarreia é a segunda causa de mortalidade pelo mundo, por que as crianças menores são as mais acometidas, quais são as principais indicações de antibiótico, o que usar e o que não usar, tá? Então, eu quero que você conduza seu paciente do deserto para um oásis, no deserto para o paraíso, onde ele consiga sobreviver e ter uma vida satisfatória. Então, a diarreia é a segunda causa de mortalidade pelo mundo. Ela mata muitas crianças, tem uma taxa elevadíssima e só perde para as doenças respiratórias, as pneumonias, tá? Então, essa é a grande importância. E ela é prevenível, todas essas complicações, em sua grande maioria, são preveníveis. E as pessoas que estão em países em desenvolvimento, elas são mais suscetíveis pelas questões ambientais, contaminações ambientais, diminuição do saneamento básico, né? E essas pessoas em países em desenvolvimento estão mais suscetíveis. Nós aqui no Brasil mesmo temos crianças ainda hoje em muitas áreas do país ainda não tem saneamento básico, né? É uma luta dos governos de maneira geral em estabelecer essa questão de saneamento básico. Volta e meia tem discussão a respeito disso. Outro aspecto importante é o uso da vacinação, a ampliação da vacinação. As crianças devem ser vacinadas. A rotavírus é a principal causadora de diarreia já no nosso meio, em crianças com menos de 5 anos de idade, como nos países de primeiro mundo. E ela atinge o pico nos 2 anos de idade. E qual é a grande questão? A rotavírus você não pode perder o prazo para vacinar, porque se você perde o prazo para vacinar, essa criança ela não vai poder mais ser vacinada. E por que que isso é recomendável? Porque a imunogenicidade da vacina é adequada naquele prazo ali, entre 2 até 3 meses e 29 dias, e entre 4 até 7 meses e 29 dias de idade. Porque depois desses prazos, se você perde a primeira dose, não adianta mais dar a segunda dose, você perde o prazo de imunogenicidade e aumenta a chance de eventos adversos. Antigamente tinha muita associação à invaginação intestinal. A definição de diarreia aguda é diversa na literatura, mas a OMS traz que seriam 3 dejeções ou mais com conteúdo aumentado de líquidos por mais de 14 dias. Então, agudo até 14 dias. Entre 14 dias e 30, se tiver uma origem presumivelmente infecciosa, seria moderado. E acima de 30 dias, crônica. As sociedades americana e europeia já trazem definições mais curtas, ou seja, diarreias agudas estariam entre 7 dias, e diarreias entre 7 e 14 seriam protraídas e acima de 14 já seriam crônicas. Mas isso, principalmente em outras realidades. Nós que temos muita diarreia ambiental, pacientes que estão em situação de desnutrição, não só energético-proteica, mas até de micronutrientes, né? Porque hoje em dia tem mais crianças com sobrepeso e obesidade, mas não quer dizer que elas são eutróficas ao certo, né? Pelo fato delas não terem adequação dos micronutrientes à fome oculta, né? Então, assim, eu acho mais prudente a gente seguir a recomendação global, que é da Organização Mundial de Saúde, que é entre 3 dias, 3 dejeções por dia, até 14 dias. Então,
As principais culpados pelos quadros de diarreia aguda, quando você pegar um paciente que está dentro do prazo de 14 dias com um quadro de diarreia presumivelmente infecciosa, você vai pensar primeiramente nos vírus. Em crianças antes dos 5 anos, o rotavírus ele é o mais incriminado, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, onde ele atinge o seu pico de ocorrência. De maneira geral, o norovírus ele é o vírus que mais provoca surtos pelo mundo inteiro, inclusive em adultos. Tá? Ele provoca surtos, e o adenovírus também é uma grande importância, tem uma grande importância como causador viral em surtos também, em momentos de surtos episódicos. Mas essas diarreias vêm associadas a problemas respiratórios muitas vezes, né? As bactérias acometem muito ainda as crianças também, né? Elas, elas dão indícios, principalmente em quadros enteroinvasivos, com sangramento, muito muco nas fezes, que acomete principalmente as colites, né? E aí se destacam a Salmonella sp, a Shigella sp, a Escherichia coli, né? Aqui nem tanto a enteropatogênica, né? Mais também a enteroinvasiva, né? Que são aquelas diarreias invasivas, e se destacam mais raramente as enterotoxigênicas, que tendem a causar complicações com a produção da toxina Shiga-like, né? E pode provocar a síndrome hemolítica urêmica, que nada mais é do que hemólise, insuficiência renal, né? E trombocitopenia, né? É, e aí é isso que eu queria dizer para vocês. E lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados com o uso de antibióticos, porque não necessariamente na suspeita de bactérias você terá que usar antibióticos, ou tem prazos para usar os antibióticos. Na questão das bactérias, por exemplo, ambientes contaminados, de difícil saneamento, a questão de pessoas que vivem no campo, onde tem grande proximidade com animais, principalmente as aves, animais que frequentam a cozinha das pessoas, né? Aumenta a chance de algumas infecções, a exemplo do Campylobacter. Então, a primeira coisa que você vai avaliar nesse paciente é classificar seu risco. Existe um risco de desidratação, que é a desidratação leve, existe o desidratado e o desidratado grave. E seu tratamento será proporcional. E como é que você vai avaliar isso? A OMS traz questões mais simplistas, né? Dessa forma, ele traz alguns sinais simplistas que você vai organizar o status de classificação. Vamos lá. Uma criança bem alerta, neurológico aqui, ó, bem alerta, tá normal. Se ele estiver muito irritado e não melhora, você já pontua aqui na segunda coluna. Se ele estiver mais comatoso, letárgico, inconsciente, é grave, tá vendo? Então aqui, à medida que tá menos de 5%, você tem 100 sinais de alarme, ó. A criança está bem alerta, desidratado leve, ó. Olhos normais, não tem olhos encovados nos outros, tá vendo? Tem. Bebe normalmente líquido, o outro está sedento e o outro tá tão mole, tão neurológico, tão comprometido que não consegue nem beber. Não tem sinal da prega no sem desidratação. O sinal da prega volta lento, que é entre 2 segundos, e o sinal da prega demora mais de 2 segundos, é desidratado grave. E aí nessa coluna de desidratação leve, o déficit estimado é menos de 50 ml por quilo de líquido. Entre 5 e 10 ml, em 5 e 10%, que é o desidratado moderado, vai ter estimado entre 50 e 100 ml por quilo. E se tiver 2 ou mais no desidratado grave, você vai estimar 100 ml por quilo, pelo menos, tá bom? Mas olha só, eu quero trazer essa classificação que traz mais aspectos objetivos para você. No desidratado leve, aqui entre menos de 5%, né? Aqui, ó, essa classificação traz aqui, ó, a frequência cardíaca vai estar normal, a pressão sistólica vai estar normal, a frequência respiratória vai estar normal, a mucosa oral vai estar um pouco seca, né? A questão da fontanela, se tiver, vai estar normal, os olhos vão estar normais, não vão estar encovados, o turgor da pele vai estar normal, não vai ter questão relacionada ao sinal da prega, a pele vai estar bem perfundida, uma boa perfusão, a diurese vai estar normal e o sistêmico vai ter bastante sede, né?
Nessa circunstância, a criança vai ter, se tiver todos esses aqui, ela não tem uma desidratação leve. Mas se começou, lembra? A primeira resposta da redução do volume efetivo na desidratação é o aumento da frequência cardíaca, né? Então aqui vai ter uma discreta elevação da frequência cardíaca, mas as perfusões estarão boas, né? A pele vai estar um pouco fria, o turgor vai estar reduzido, que é o sinal da prega, por menos de 2 segundos. Os olhos já vão estar encovados, a fontanela um pouco deprimida, a boca seca, a frequência respiratória um pouco aumentada, já sugerindo um pouco de acidose metabólica e a pressão sistólica antes do choque normal, né? Você tem uma redução do volume efetivo. Desculpe. Então, nessa situação, você já tem uma criança já irritada, um pouco de apatia, ela está sedenta e a diurese dela está reduzida, né? Nessa circunstância, essa criança tem, se tiver dois desses ou mais, você já a classifica alterados, você já classifica ela como desidratado moderado. Mas, por exemplo, ela piorou mais, começou a ter um ataque apneia mais intensa, começou gemência, começou a pulso ficar mais fino, a pressão começou a estar abaixo do percentil 5, hipotensão, né? O turgor da pele vai estar pior, o sinal da prega demorar mais de 2 segundos, já vai ter sinais claros de choque hemodinâmico com piora da perfusão periférica, vai estar anúrica mais de 6 horas e vai ter um rebaixamento do nível de consciência nessa situação. Se tiver algum desse aí, você já classifica essa pessoa como grave, hein? É igual o sinal de gravidade global de crianças normais, de crianças. Na aula de gravidade, eu sugiro que, se você tiver dúvidas como identificar o paciente grave, nós temos a aula aqui também, tá? Então, se tiver algum desse aqui, você já vai classificá-la como grave, com uma deficiência acima de 10% de líquidos, o que um déficit acima de 100%, tá? Esse gráfico eu acho mais completo. Esse gráfico nessa tabela. Aproveitar aqui e pedir para você, se você está assistindo essa aula agora, não, acompanha a gente, nós temos várias aulas aí, nós temos praticamente 70 aulas, né? Quase 80 aulas disponíveis e seria legal que você acompanhasse a gente. No Rediap Aulas Médicas, elas fornecem aulas gratuitas, é uma iniciativa nossa. Nós três somos professores, Jamile, Cassiane e eu, somos professores de medicina, trabalhamos na graduação e na pós-graduação de pediatria. Cada um dentro da sua especialidade. Jamila é especialista em emergência, eu e Cassiane somos intensivistas, eu sou gastropediatra. Nós temos essa vontade de ajudar vocês porque nós acreditamos que depois da formatura a gente achava que os graduandos saíam bem, saíam tomando condutas assertivas, mas na verdade o tempo é muito insuficiente ainda. E aí, quando eles se deparam com o atendimento de crianças, é aquela celeuma. E aí a gente começou a fazer aula dedicada para os médicos generalistas que têm iniciativa de atender crianças, né, nos rincões do Brasil e trazer um pouco de experiência da nossa experiência e condutas para vocês. Ajuda muito também os pós-graduandos e os pediatras, tá? Nós temos vários feedbacks e isso é muito legal. É isso. Quando a pessoa não tem nenhum sinal de desidratação, você vai atuar com o plano A de desidratação, que é justamente fornecer líquido novamente para a criança assim que ele perde. Então, quando ele perde no vômito, na diarreia, você vai dar um aporte de soro de reidratação oral. Aqui eu vou fazer um adendo do soro de reidratação oral, que é importante. No nosso e-book eu falo sobre isso, que ele é diferente do soro caseiro, e é ele que comprova o soro de reidratação oral, aquele do pacotinho, que comprova a redução da morbimortalidade pelo mundo, à medida que foi usado. Então, crianças com menos de 2 anos, cada vez que vomitar ou tiver diarreia, você vai dar de 50 a 100 ml por quilo. O que vai dar mais ou menos uns 10 ml por quilo, tá? Para a criança. Acima de 2 anos, você já pode dar 200 ml. Qual é a grande sacada aqui? Oriente a família da gole a gole. Tá? Gole a gole, que a criança pode recusar. Agora, a vantagem hoje é que já tem vários soros hipotônicos que são saborizados. Então pode falar que é suco. É gostoso, não é ruim não. Se tiver
se tiver só sinais, sem sinais de desidratação, você pode liberar para casa, né? Mas você tem a obrigação de já aproveitar e educar. Educar garantindo a recepção da informação. Eu faço paródias, conto histórias, faço associações a fim da família entender melhor, tá? Para evitar justamente que essa criança desidrate. Então, fazendo analogia no deserto, você na jornada pelo deserto, você não vai passar nem pela jornada do deserto. Isso aqui não vai acontecer, essa caminhada. Você vai ficar com a sua criança no oásis, tá? Você vai evitar que essa criança desidrate no deserto, tá? Ok. Se porventura tiver dois sinais de desidratação da coluna em vermelho, que indica 5 a 10% de desidratação, se tiver algum desses, dois desses, você já vai classificar essa criança como desidratada, moderada, e você vai ter que retirar a dieta dele, que o foco vai ser nas próximas 4 horas, você reidratá-la, podendo manter a amamentação naqueles que amamentam. E, idealmente, coletar exames, tá bom? Porque quando a criança desidrata, ela já tem uma maior chance de ter outras complicações, como os distúrbios intraeletrolíticos do sódio, do potássio, hipoglicemia também, tá? E aí aqui essa tabela da própria OMS, né, que traz uma associação entre volume, peso e idade. Isso é para a situação que você não tenha balança. Você pode usar essa recomendação da OMS, mas de maneira geral é 50 a 100 ml por quilo de déficit. E falando da balança, o ideal é que ao classificar a criança como moderada, você já classifique, já pese essa criança sem roupa para ter o peso de chegada. Porque de hora em hora, no plano B, o ideal é você fazer quanto a taxa de retenção desse líquido, né? Que nada mais é do que você vai calculou. Por exemplo, numa criança entre 12 meses e 23 meses, você calculou ali 800 ml para dar em 4 horas, tá? Nessa circunstância, você vai dar 800 ml em 4 horas, vai ser 200 ml por hora. Se em uma hora ela tomou os 200 ml, né, você vai calcular quanto ela reteve desse líquido, dos 200 ml. Ou seja, você pesou essa criança. Vamos imaginar, ela estava com 10 quilos. Se você deu 200 ml e quando você pesou novamente essa criança em uma hora, ela tem que ter retido 20% do que ela ingeriu. 20% de 200. No e-book está explicadinho isso, hein? 20% é a taxa de retenção mínima para você falar, minha terapia está indo bem. Claro que você vai ter que olhar diurese, você vai ter que olhar estado geral, melhora dos dados vitais, melhora do sinal da prega, a aceitação da criança, se está tendo muito vômito, você já está vendo que esse sinal, essa hidratação não está indo bem, mas com uma avaliação objetiva do sinal de retenção, ou seja, 20%, a criança tem que reter 20% ou mais do volume ingerido na hora. Então, se ela ingeriu 200 ml, ela teria que reter 20% de 200 ml, o que vai dar quanto? 40 ml. Então, quando você pesar essa criança de 10 quilos em uma hora com a terapia de reidratação, você tem que esperar que ela tenha pelo menos 10 quilos e 40 gramas, se você tiver uma balança de precisão. Captou? Taxa de retenção. No e-book tem tudo isso. E aí, nessa paciente que você está com moderado, você tem 4 horas para fazer chover nesse trajeto dessa criança que está desidratada no deserto do Saara. Você vai ter que fazer chover para restabelecer a hidratação. Chove, chove, chove. Não precisa ser uma chuva forte e rápida, mas vai ter que ser uma chuva efetiva, tá? Para você avaliar essa criança. E aí, essa criança ela pode falhar isso aí com a taxa de retenção, os dados vitais, você já vai para o plano C. Ou se essa criança já tiver os sinais de desidratação aqui, pelo menos um desses com sistema neurológico alterado, ausência de diurese, você já vai para o plano C. E aí você vai atuar. Desde 2015, no ESP, ganhei aqui na conduta orientada na Sociedade Brasileira de Pediatria também, você já vai para a expansão volêmica com principalmente cristalóides, tá? E preferencialmente soluções balanceadas, tá? Você faz a líquidas de 20 ml por quilo e depois de 10 ml por quilo em 20 a 30 minutos e reavalia essa criança constantemente. Tome cuidado para que você não dê em exagero, porque principalmente crianças desnutridas, ela pode não atuar, não fazer sinais de sobrecarga no final das contas, tá?
E lembrando que nessa situação o déficit é de pelo menos 100 ml por quilo. Então você vai contabilizando, ó. Eu fiz aqui 20 ml por quilo, depois eu fiz mais 20, depois eu fiz mais 20. Você vai reavaliando a cada final, a cada 15 minutos você vai reavaliando essa criança. Mede o fígado, vê se o fígado está rebaixando, vê se está crepitando, vê se teve diurese, né? Nesse sinal, isso aqui é importante. Nesse momento, a criança está tão grave que pode, por exemplo, evoluir para a necessidade de intubação orotraqueal pelo choque, né? Pode ser necessário que você entre com droga vasoativa se ele mantiver não responsivo ao uso da hidratação. Tá? Pode ter associado um quadro de sepse, né? Também choque séptico, né? E aí, nesse caso, você tem que zerar a dieta, inclusive o leite materno, até essa criança se reidratar. Então, aqui, quando o paciente está grave, como está, você tem que mover esse paciente para uma sala de melhor observação, porque ele pode estar com choque, já hemodinâmica, sinais clínicos, né? Já tem CEP, choque séptico, distúrbio eletrolítico, lesão renal aguda, hipoglicemia. Vai ter que coletar exame desse menino e já levar para uma monitorização, abrir a gaveta do choque, tá? Então, o ABCDE antes de tudo, vai dar oxigênio, monitorizar, dar o volume de soro, né? Passar uma sonda vesical, né? Para quantificar a diurese e avaliar o uso de medicação, droga vasoativa, tá? Então, lembrando aqui, ó, o que a OMS recomenda é, na primeira hora, você vai dar 30 ml por quilo em crianças menores e em uma hora, né? E em crianças maiores de 1 ano, você vai dar em 30 minutos esse volume. Eu recomendo tratar tudo como choque, tá? Trate tudo como choque. Facilita, porque fica muito dissipado e a gente acaba esquecendo e se atrapalhando. Pega a solução cristalóide, faz alíquotas de 20 ml, faz uma primeira de 20, depois fica fazendo alíquotas de 10, que hoje em dia os choques a gente trabalha com alíquotas menores, para evitar também uma sobrecarga hídrica, né? E aí você vai fazendo alíquotas de 10 e vai somando lá. Lembrando que se tiver pelo menos um desse aí da coluna em vermelho, você vai ter uma criança com desidratação grave, um déficit acima de 100. Até uma proximidade dessa reposição aí de volume, tá? Vamos lá. Então, nessa fase aqui, quando o paciente está desidratado grave, você tem que fazer chover mais e mais rápido. E você não pode deixar essa criança ir andando para a sua trajetória final. Você tem que pegar essa criança, botar no foguete e ser o mais rápido possível, porque isso aí pode determinar um distúrbio eletrolítico fatal, vai determinar lesão renal aguda, a criança pode evoluir para disfunção de múltiplos órgãos, né? Então tem que ser rápido, tá? Então sempre lembre, classifique sempre. Falar um pouquinho do Vonal. O Vonal, o metoclopramida não tem espaço mais, tá, gente? Pelo amor de Deus, os efeitos colaterais são muito exuberantes, os sinais extrapiramidais, é comum demais em crianças, né? Tanto que ele não é mais recomendado. E usar o ondansetrona mesmo, tá? De 0,15 a 0,3 miligrama quilo dia, a fim de ajudar essa criança a tolerar melhor, principalmente quando você vai para o plano B, pode ajudar. Tem Vonal, tem ondansetrona de gotas, né? Tem uma apresentação agora que é em gotas, e tem o orodispersível, com a balinha, bota na boca, a criança vai dissolvendo, e aí a criança consegue tomar o remédio. E remédio para cortar diarreia, loperamida, nem inibidores de secreção não tem indicação, tá? Para diarreia aguda, não, 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 não. Apesar de ser liberado aqui no Brasil o uso do Tiorfan, por exemplo, não tem indício, não tem liberação aqui no Brasil. Tá? O FDA tem liberação aqui no Brasil, mas o FDA, por exemplo, não recomenda. Então é um remédio secundário, tá? Pode ter algum benefício para diarreia secretora, quando você suspeita de uma diarreia secretora já persistente, tá? Mas aqui agora não. O uso do antibiótico vão ter 3 grandes indicações: uma diarreia líquida de alto débito, principalmente em áreas que você suspeita que possa ter cólera, entendeu? A disenteria, uma diarreia com invasão, né? Vai ser muco e pus e sangue, né? Principalmente se for pessoas de maior suscetibilidade, doentes crônicos, imunossupressos, lactentes com menos de 3 meses, né? Desnutridos, né? E a disenteria que não melhora, né? Você vai pensar que é uma bactéria intrainvasiva mesmo, e aí você vai ter que cobrir Shigella, Escherichia coli, cólera, Yersinia enterocolítica,
Então, a moeba histolítica, principalmente em quadros invasivos. Eu nunca vi uma diarreia enteroinvasiva com disenteria enteroinvasiva com uma ameba, mas existem relatos na literatura. Então, você não vai tacar pedra nas bactérias assim facilmente, não. Por quê? Principalmente na toxina Shiga, aquelas que tem toxina Shiga-like, você pode piorar. Então, cuidado nessa de colocar antibiótico para todo mundo. No e-book eu trago os esquemas lá, tá? Da azitromicina, como primeira linha, as quinolonas que podem ser usadas em algumas situações, o uso da ceftriaxona também com o seu espaço, quando usar a ampicilina ou usar o Bactrim, o sulfametoxazol com trimetropima. Eu trago na tabela lá as indicações específicas, mas de maneira geral o uso empírico se baseia muito no uso da azitromicina e pacientes que necessitam de terapia venosa, ceftriaxona, tá bom? Os probióticos aqui, o Lactobacillus raminosus GG, Saccharomyces boulardii e o Reuteri, o DSM 17938, que é o próprio da colides, ele tem um benefício comprovado e é recomendado pelas sociedades nos últimos artigos. Antes era só o Saccharomyces boulardii, mas agora os outros também tem, né? O Floratil, mas os outros também agora tem essa recomendação também. O zinco, nem sempre ele está recomendado, depende muito do lugar onde você está, do paciente que você tem, mas o zinco ele tem o benefício de reduzir novos episódios e ajudar na imunidade como um cofator e na recuperação dos enterócitos. Ele tem um efeito colateral, muitas vezes, de promover vômitos, então ele pode piorar o quadro de vômitos do seu paciente, principalmente nos menos de 6 meses, tá? Então recomenda-se, principalmente depois de 6 meses, tá? Toma cuidado com o paciente que você vai dar antes de 6 meses. Então a recomendação básica é antes de 6 meses, 10 miligramas, depois de 6 meses, 20 miligramas. Isso está tudo detalhado na tabela do e-book, inclusive com a dose do 4 miligramas por ml, tá? E os mandamentos que eu queria finalizar aqui para vocês saiba o que realmente importa. Eduque e previna sempre que é possível. Classifique o grau de desidratação. Estabeleça tratamento proporcional. Use o soro de reidratação oral no risco. Na hidratação, a hidratação venosa é a salvação. Saiba indicar o antibiótico. Mantenha a dieta no plano A. Mantenha o leite materno no plano B. E não interrompa a diarreia. Não use inibidores de diarreia. E é isso, gente. Espero que ajude vocês. Pode me mandar mensagem aí com um e-mail. Você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram também, que eu passo o e-book para vocês. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar o link da nuvem para que vocês tenham acesso a esse e-book de diarreia, que modéstia à parte, eu achei bem interessante, onde eu trago algumas informações bem relevantes e você pode carregar no celular para te ajudar no plantão, tá bom? Um abraço e até mais!